Vamos começar com o destaque de Júlio Nascimento. Julião. Muito bem, Cabela. Daqui a pouco informações sobre a dupla campineira que se prepara para terça-feira. 2 jogos importantes. O Guarani vai a Ponta Grossa enfrentar o Operário fora de casa, enquanto a Macaca tem mais um desafio no Majestoso. Joga contra o Ituano, embalada pelas 6 vitórias consecutivas em seus domínios. Pois é, venceu mais uma ontem. Carlão de Freitas, boa tarde para você, Carlão. Boa tarde a você, Cabela. Boa tarde, ouvinte do CBN Esporte, segunda edição. Hoje muitos assuntos, né? A ponte, o desempenho da Macaca ontem diante do Sport, a preparação do Guarani para enfrentar o Operário, eliminação do Palmeiras, né? O que pode significar o brasileiro agora para o Verdão, a classificação do Flamengo. Já tem São Paulo também pela Copa Sul-Americana, ou seja, muitos assuntos para a gente discutir a partir de agora no CBN Esporte, segunda edição. Pois é. E o Fábio Chaib tá aqui com a gente. São Paulo está pronto para o jogo mais importante da temporada. Nesta quinta-feira, o tricolor vai receber no estádio do Morumbi o Atlético Goianiense às 9h30 da noite, precisando reverter um placar de 3-1 para chegar à final da Copa Sul-Americana. O técnico Rogério Ceni conta com um retrospecto muito bom do time como mandante em jogos mata-mata neste ano para conquistar a classificação. Em 10 partidas decisivas em casa, o São Paulo venceu 9 e perdeu apenas uma. Essa para o Flamengo na partida de ida pela semifinal da Copa do Brasil. Desses confrontos, a equipe fez o placar desejável para o duelo diante do Dragão em 5 oportunidades. Sejam elas por vitória de 2 gols de diferença ou mais de 3. Ao todo, o time tem uma média de 2,1 gols feitos por jogo. Em contrapartida, a zaga sofreu 8 gols, sendo 3 para o Flamengo, passando ilesa em 5 partidas. É o que precisa os comandados de Ceni para levarem a decisão pelo menos para a disputa por pênaltis, se vencer por 2-0. O treinador ganhou 2 reforços importantes na última atividade antes do confronto. O zagueiro Miranda e o atacante Luciano, recuperados de lesão, treinaram sem limitações e devem estar entre os titulares. Ceni ainda tem dúvida no gol e Felipe Alves pode ganhar a chance para iniciar a partida. O torcedor são paulino mais uma vez estará presente ao Morumbi lotado para incentivar o time. Até a última atualização, o Clube Paulista informou que mais de 46 mil ingressos foram comercializados de forma antecipada. Porém, esse número deverá superar a casa dos 50 mil nas arquibancadas. A provável escalação do São Paulo terá Felipe Alves ou Jandrei no gol, Diego Costa, Miranda ou Ferrarese e Léo na zaga, Igor Vinícius, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor, Patrick e Reinaldo. No ataque, Luciano e Jonathan Caleri. De São Paulo, Bruno Faria. Obrigado, Bruno Faria, pelas informações. O tricolor, como nós dissemos, joga a vida logo mais contra o Atlético Goianiense. E tem uma desvantagem de 2 gols, Carlão. Cabela, parada difícil para o São Paulo, hein? Eu não digo nem em termos de reverter o placar,
porque o São Paulo tem condições, mesmo com 2-0, a vantagem para o clube goiano, para o Atlético Goianiense, mas o São Paulo tem condições. Porém, ultimamente o São Paulo não tem apresentado um bom futebol, perdendo para o Flamengo, perdendo para o próprio Atlético, empatando com o Cuiabá, perdendo para o Santos, ou seja, muitos fracassos, a confiança do elenco já está abalada, hoje a torcida já desconfia do técnico Rogério Ceni, então por isso o Tricolor tem aí uma missão não quase impossível, mas difícil, né? Porém, a gente aposta na mística do Morumbi, na força do São Paulo, na camisa do São Paulo, diante de um Atlético Goianiense, que se não está bem no Campeonato Brasileiro, na Copa Sul-Americana vai muito bem, obrigado, né? E venceu o São Paulo com autoridade no Serra Dourada. Mas eu vou dar um voto de confiança. Mesmo o Atlético entrando em campo, vencendo por 2-0 no placar agregado, eu vou apostar na mística tricolor para que consiga a vaga à final da Copa Sul-Americana, que é o que resta para o São Paulo. Se o São Paulo não vencer hoje, não avançar de fase, o ano está encerrado. Resta apenas ao tricolor somar os 45 pontos e permanecer na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então, por isso, todas as fichas lançadas logo mais no Morumbi para que o São Paulo vença. E vamos lá, eu acredito que o São Paulo possa conquistar a classificação, embora seja muito difícil, até pelo nível de atuação que a equipe vem tendo aí nas últimas partidas. Pois bem, eu também acredito na classificação do São Paulo, viu, ô Fábio? Eu não sei se você também acredita nisso. Sim, o fator mental vai ser fundamental no jogo de hoje, né? O São Paulo tem que saber administrar mentalmente como vai poder organizar o jogo, né? Se marcar um gol logo no início, a torcida vem junto e provavelmente São Paulo consiga a classificação, sim. Acho que nos pênaltis, porque mais que 2 gols vai ser meio complicado para fazer, né? A gente vai ver e amanhã a gente vai comentar aqui no programa aliás, o programa amanhã, direto lá da Expo Flora, 4 da tarde, a segunda edição do CBN Esportes, direto lá do Expo Flora, lá no News Truck CBN. 4 horas e 12 minutinhos dos trabalhos técnicos do Eduardo Rodrigues. Imagens no Face e no YouTube, Daniel França. Supervisão técnica, Marcelo Eloy. Comentários, Carlão de Freitas. Reportagem, Júlio Nascimento. No plantão esportivo, Fábio Scheibe. Coordenação de esportes, Rafael Pio. E a direção geral de Daniela Pedroso. Apresentação, Carlos Cabela. Aquele intervalinho a gente volta já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais.
Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19 3241 5052. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19 3753 4400. Olá, boa tarde, Mário Quintino. Situação das estradas neste momento. Oi, Cabela, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu começo com duas informações da rodovia Luiz de Queiroz. Primeiro, para quem vai em direção de Piracicaba, já na altura de Piracicaba, tem problemas com o veículo, à altura do quilômetro 155. Por isso, atenção em Piracicaba, para você que segue na Luiz de Queiroz. E no sentido contrário, em direção da rodovia Anhanguera, tem lentidão em Americana, proximidades ali do aeroporto, por conta de um acidente. Por isso, atenção também na Luiz de Queiroz, pouco antes da chegada para a rodovia Anhanguera. A gente fala também do sistema Anhanguera Bandeirantes. Você que vai em direção de São Paulo, Bandeirantes é o melhor caminho. Na rodovia Anhanguera já tem lentidão na altura de Jundiaí. Cabela. Obrigado, Mário. Até já. Lar Center, promoção dupla premiada. Você e seu profissional de decoração concorrem a uma viagem cada. Consulte regulamento em larcenter.com.br. Autorizada pela CEA. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Construtora Patriani, somos movidos pelo futuro. No próximo domingo, às 7 da noite, o Vôlei Renata vai até São José dos Campos enfrentar a equipe do Farmaconde Vôlei. A partida é válida pela 6ª rodada do Campeonato Paulista. E aqui na CBN Campinas, você vai acompanhar tanto no FM 99,1 em áudio e em vídeo com lances, com a imagem do jogo, no youtube.com/esporte CBN Campinas. Agora há pouco o Brasil venceu a Argentina no Mundial de Vôlei masculino por 3-7-1, parciais de 25-16, 23-25, 25-22 e 25-21. O adversário da semifinal vem de Polônia e Estados Unidos, que estão jogando nesse momento. E nesse momento, 18-15, agora 19º ponto para a equipe da Polônia sobre os Estados Unidos. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa,
o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas, segunda edição. 4h21, bota o hino do Bugrão aí, Bolachinha. Ah, tem uma mensagem antes, né? Desculpa. Tem uma mensagem do Beto. Vamos ouvir o que o Beto mandou pra gente aí. Fala, Cabela. É o Beto do bairro São Judas, aqui em Sumaré. Eu vou falar uma coisa pra você. Se o Atlético Goianiense jogar igual jogou com o Corinthians, o segundo jogo, o São Paulo não classifica de jeito nenhum. E nem vence. Ô Beto, o Corinthians enfiou 4 no Atlético, pô. No segundo jogo. Foi isso, né? Foi, Fábio? Foi, exatamente. 4x1, né? 4x1. Ô, louco, se jogar daquele jeito, tá fora o Atlético. O Atlético tem que jogar igual jogou o primeiro jogo contra o São Paulo. Verdade. Pra classificar. Agora com o Eduardo Batista, né? Agora tem Eduardo Batista à frente, é verdade. Agora sim, bota o hino do Bugrão aí. O Bugrão já está de volta aos treinamentos e agora está de olho no Operário. Aliás, o Operário não jogou na rodada ainda, joga contra o Cruzeiro. Formação de Júlio Nascimento. Muito bem, Cabela, o Guarani já está trabalhando, né, desde ontem, já de olho na próxima rodada, depois da derrota de virada contra o Vila Nova na última terça-feira, uma derrota que foi muito debatida internamente no Guarani, porque o time tinha um resultado ali no primeiro tempo em mãos, no segundo tempo uma atuação ruim que deixa o Bugre ainda mais numa situação delicada, né, ainda esperando o término da rodada, mas o Guarani, que tinha a possibilidade de sair da zona de rebaixamento depois de 22 rodadas, permanece pelo menos por mais uma rodada e a situação pode ficar ainda pior dependendo dos resultados dos seus concorrentes. Falando nisso, o próximo adversário é novamente um confronto direto, o Operário fora de casa, jogo em Ponta Grossa, e o Guarani está na expectativa sim de contar com força máxima, mas ainda espera a avaliação do departamento médico sobre a situação do Júlio César. O Júlio César foi substituído ainda no primeiro tempo em Goiânia, é o único jogador que preocupa porque o Guarani não tem nesse momento nenhum desfalque por questão de suspensão. Aliás, o Diogo Matheus e o Gênison, que participaram do jogo contra o Vila no segundo tempo, são opções agora até para acirrar a disputa pela titularidade. Lembrando que o Guarani atuou nesse período sem os dois titulares, com o Alvarino na lateral direita e o Yuri se firmou como uma opção confiável no setor de ataque. 3 gols em 4 jogos como titular, o Yuri tem correspondido nos últimos jogos e por isso o Gênison, que é um jogador muito querido pelo técnico Moser, vai precisar brigar pela posição. Cabela. Quem sabe, né, Gênison vem pro time titular, junto ali, ao lado do Yuri, por exemplo, né? Seria bem bacana, porque o Yuri tá dando conta do recado, e o Gênison, quando jogou, também deu conta do recado. Então, quem sabe os dois, né? Porque o Edson... Tô gostando do Edson ali no ataque do Guarani, viu? Não tô gostando, viu? Agora, com essa derrota frente ao Vila Nova, Júlio, a situação do Guarani ficou complicada, não ficou? Pois é, Cabela, já pensando nesse compromisso contra o Operário, vamos ouvir o que projeta o técnico Moser sobre a situação do Guarani neste momento na tabela de classificação. Desde a minha chegada nós estamos nessa situação, então não é a primeira vez que nós reagimos e vamos continuar reagindo, não tenho dúvida disso. E nós vamos dar a resposta contra o Operário fora de casa. Nós temos mais um jogo fora de casa, uma semana inteira para nós treinarmos e descansar principalmente, porque assim, sinceramente, não é uma justificativa, mas nós fizemos 3 jogos em 6 dias, né? E tem adversários, tem equipes que jogaram no mesmo dia que nós no sábado e só vão jogar no domingo. Então assim, é uma coisa que não faz muito sentido na minha cabeça. Depois do jogo do CSA nós vamos ficar 10 dias sem jogar. Então, assim, não entra na minha cabeça. As pessoas que também eu entendo que o calendário está mais curto, eu entendo tudo isso. Né? Entendo tudo, realmente entendo.
Porém, as pessoas que fazem a tabela precisam ter um pouquinho mais de sensibilidade e entender que 3 jogos em 6 dias, para esses jogadores, em termos de parte física, para nós prepararmos um jogo, não é o ideal, né? Nós falávamos nas últimas semanas que o Guarani teria 5 confrontos diretos, né, contra a zona de rebaixamento neste mês de setembro. Venceu um, perdeu outro, agora tem esse confronto contra o Operário fora de casa, mais um compromisso muito importante para o Guarani. Cabela. Muito importante esse compromisso contra o Operário, e tem que vencer lá. Agora o Mozart não entender a tabela, Mozart, ele entende, mas não compreende, né? É mais ou menos isso que ele deixou claro ali, né? Ele entende, mas não compreende. Mas enfim, lógico, né? Se um time... A rodada começa na terça-feira e acaba no domingo, obviamente que um time que jogou na terça vai pegar um time mais cansado que jogou na sexta, por exemplo. Ou jogou no sábado, na rodada seguinte. Isso é óbvio, né? É óbvio, não tem como ser diferente, né, nesse campeonato brasileiro. Tanto da Série A como da Série B. Os jogos acontecem da Série A um pouquinho mais juntos, os jogos. É quarta e quinta, sábado e domingo. Às vezes tem na segunda, né? Às vezes tem na segunda, é um jogo. Não são 3, 4. Agora a Série B tem jogo na terça, a rodada começa na terça, tem jogo na terça, tem jogo na quarta, tem jogo na quinta, tem jogo hoje, não tem? Tem 2 jogos, Criciúma e Bahia e Operário, e Cruzeiro e Operário. Então, nós tivemos jogo terça, tivemos jogos quarta, quinta, tem sexta, tem sábado e vai acabar no domingo, às 4h com o clássico, Grêmio e Vasco. Exatamente. Então não tem como ser diferente, Aí quem pegar, por exemplo, Grêmio e Vasco na semana que vem, na outra rodada, pode ser um time que jogou na quarta-feira, vai estar muito mais descansado. Agora, nesse confronto direto, o Guarani não se deu bem no primeiro confronto e tem outro pela frente, que é o Operário, hein, Carlão? Cabela, realmente, o Guarani nos confrontos diretos, né, ou pelo menos neste confronto com o Vila Nova, que era essencial a pontuação, o Guarani não foi bem. Até começou bem, né? O jogo em si foi um jogo complicado, né? Nós estivemos juntos trabalhando na vitória do Vila Nova por 2-1. E realmente o jogo foi um jogo muito difícil, um jogo truncado, um jogo de meio campo, com poucas chances claras de gol. Porém, o Guarani conseguiu suportar a pressão e saiu à frente do marcador com o gol do Yuri. Aliás, uma grata surpresa também, surpresa positiva, o que o Yuri tem apresentado, o que o Yuri tem entregado, né, com relação ao futebol, jogando bem, sendo um cara decisivo. Veio o segundo tempo e o Guarani pouco pôde desfrutar dessa vantagem. Fez o gol nos acréscimos, já no último lance da primeira etapa, e no início do segundo já tomou o gol de empate. E aí o Vila Nova se lançou à frente, pressionou, sem criatividade, mas com muita imposição. E nos últimos minutos, quando a partida se encaminhava para o empate, que seria importante para o Guarani, não estou nem falando do nível de atuação, mas a pontuação, o empate em Goiânia seria fundamental, veio a cobrança de escanteio, o Arthur Rezende, né, que nós conhecemos bem aqui, colocou na área, e o Kozlinski mais uma vez falhou. Gosto do trabalho do Kozlinski, acho que foi um achado da diretoria. O Guarani há muito tempo precisava de goleiros, não conseguiu firmar um goleiro sequer depois da saída do Bruno Brígido lá em 2018. Mas o Kozlinski falhou, e falhou de uma maneira não bizonha, mas uma falha que um goleiro do nível dele não pode acontecer num jogo tão difícil como era. Foi assim contra o Náutico também, aliás, é um concorrente direto. Então acabou falhando e pode custar caro esta derrota para o Guarani. Está em tempo de recuperação? Claro que está. É palpável a permanência do Guarani, mas vai ter que mudar a postura. Kozlinski vai ter que jogar mais do que tem jogado. O próprio Giovanni Augusto, que está numa evolução, mas diante do Vila Nova não apresentou um bom futebol. E agora, como você disse, tem o Operário pela frente, um jogo duro, um jogo difícil. O Operário tem um duelo contra o Cruzeiro, mas o Cruzeiro não é adversário do Operário, e sim o Guarani. E a última vez que o Operário esteve jogando no Germano Krieger, que é o seu estádio, houve uma mobilização tremenda e o Operário conseguiu vencer. Então, esta mobilização o Guarani vai encontrar pela frente. Um Operário animado, um Operário com o estádio lotado e que certamente vai partir para cima do Guarani. Porém, como matematicamente a permanência é palpável, um pontinho para o Guarani, partindo do princípio que ele vai ganhar todas no estádio Brinco de Ouro, um pontinho pode ser importante, pode ser muito significativo para lá na 38ª rodada o Guarani garantir a sua permanência. Então, apesar da atmosfera contrária, um clima não hostil, né, esportivamente hostil lá no Paraná, o Guarani tem condições sim de enfrentar o Operário, de conquistar pontos, porém tem que mudar a postura, do goleiro ao ponto esquerda, como nós falávamos, ou seja, do Kozlinski até o Yuri, que aí sim o Guarani pode voltar
lá do Paraná, com pelo menos um pontinho na bagagem, que seria importantíssimo. Agora, os 3 pontos, meu Deus do céu, poderiam significar aí a permanência do Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro. Legal, Carlão, verdade. Vamos para o intervalinho? Intervalo, tem repórter CBN e a gente volta já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Repórter CBN. Quinta-feira, 8 de setembro de 2022. O novo rei do Reino Unido, Charles, divulgou um comunicado para lamentar a morte da mãe, a Rainha Elizabeth II. Ele afirmou que um momento de grande tristeza para toda a família real. Segundo Charles, a morte da monarca será sentida em todo o Reino Unido, na comunidade do Commonwealth, no mundo. Ele disse ainda que tem consciência do respeito e da afeição pelos quais a rainha era conhecida. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, e o ministro das Comunicações, Fábio Faria, foram as primeiras autoridades brasileiras a lamentar a morte de Elizabeth II. Segundo o parlamentar, a monarca cumpriu seu papel constitucional com louvor e comentou que ela foi um exemplo de estadista. Já o ministro Faria escreveu numa rede social que Elizabeth serviu de exemplo para muitos e que a morte dela é uma grande perda para todo mundo. O uso de máscara de proteção deixará de ser obrigatório no metrô, trem e ônibus de São Paulo a partir de amanhã. Com a nova decisão do governo paulista e da prefeitura da capital, a utilização do item permanecerá obrigatória apenas nos locais destinados à prestação de serviços de saúde, como hospitais. As autoridades informaram que o uso opcional da máscara no transporte público continua sendo recomendado para a proteção pessoal. O governo federal quitou em agosto 977 milhões de reais em dívidas atrasadas de 6 estados, de acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional. Os valores foram pagos porque a União atuou como fiadora dos estados nessas operações de crédito junto a instituições financeiras. No acumulado do ano, as dívidas de estados e municípios quitadas pelo governo federal somam 6 bilhões de reais. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Trânsito.
Muito bem, vamos voltar com o Mário Quintino agora para falar do trânsito em Campinas. Mário. Vamos lá então, Cabelo, eu trago informações agora da Norte e Sul. Nosso ouvinte que vai em direção do Taquaral encontra lentidão nas proximidades da Orozimbo Maia por conta do excesso de veículos. Por isso, atenção aí na Norte e Sul, no sentido do Guarani, aí segue sem dificuldades. Princesa do Oeste é um bom caminho nesse momento. E a gente fala também da Engenheiro Francisco de Paula Souza, que segue sem problemas na chegada para o Cemitério da Saudade e também no sentido contrário, em direção da rodovia Campinas-Valinhos. Cabela. Obrigado, Mário. Um abraço. Até amanhã. Abraço. Até amanhã. Na 99 App, você pode contar com viagens seguras. Assim como os motoristas parceiros, 100% dos passageiros são verificados. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Muito bem, de volta, 4h38. Bota o hino do Palmeiras, Bochinha. O Verdão deixa a Libertadores no passado e agora pensa no Brasileirão. Roberto Lioy. Já se passaram 24 horas da eliminação do Palmeiras para o Atlético Paranaense na Libertadores da América. Portanto, seguindo o mantra do técnico Abel Ferreira, a Libertadores já ficou para trás. Desde o seu início na jornada de Palmeiras, lá em 2020, o técnico Abel Ferreira colocou na cabeça dos jogadores que 24 horas após um jogo é o tempo para se comemorar classificações, grandes vitórias e títulos, e também 24 horas após uma eliminação, uma derrota para lamentação. Nesta quinta-feira, o foco total é na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Palmeiras que está na liderança da competição, restando 13 rodadas para o final. Verdão que encara, neste sábado às 7 horas, o Juventude no Allianz Parque. Juventude que é o lanterna da competição. Palmeiras vai tentar voltar a vencer, algo que não acontece há 5 jogos. Palmeiras há um bom tempo não consegue uma vitória desde aquela vitória contra o Corinthians
Corinthians fora de casa. De lá para cá, empates contra Fluminense, contra o próprio Atlético Paranaense, contra o Flamengo, derrota para o Atlético Paranaense. Então o Palmeiras tenta voltar a vencer para poder manter essa vantagem ou até, quem sabe, dependendo de outros resultados, aumentar a vantagem na liderança da competição. Rafael Veiga, que teve uma entorse no tornozelo, é dúvida para sábado. Ele não ficou nem no banco de reservas no empate contra o Atlético Paranaense na eliminação da Libertadores da América. O que dá para esperar daqui para frente nos últimos 13 jogos é que o técnico Abel Ferreira possa dar uma chance para um garoto que vem brilhando na base e vem sendo aí motivo para a torcida pedir nas redes sociais, das arquibancadas, o seu melhor aproveitamento. Endrick, que fez 16 anos no mês de julho, já está trabalhando há algum tempo no profissional, mas ainda não foi relacionado para uma partida, ainda não ficou no banco de reservas. Não seria numa decisão contra o Atlético Paranaense que isso iria acontecer. E não dá para cravar que ele vai ganhar a chance já neste sábado após a eliminação na Libertadores. Mas dá para garantir sim que o Endrick aos poucos vai ganhar chance, pelo menos com uma opção no banco de reservas e quem sabe fazer a sua estreia pelo profissional nesta reta final de Campeonato Brasileiro. A sequência do Palmeiras a partir de agora é a seguinte: enfrenta o Juventude, o jogo será no Allianz Parque e depois encara o Santos, clássico também no Allianz Parque na outra semana. De São Paulo, Roberto Lioy. Fábio Scheibe, você que tem acompanhado os jogos do Palmeiras, você acha que o Endrick joga nessa reta final do Campeonato Brasileiro? Eu acho que agora, momentaneamente, nesse exato momento de competição, ainda não. Mesmo porque o Palmeiras tem a final do Brasileiro Sub-20, né? Contra o Corinthians no dia 18 de setembro. Verdade. E provavelmente depois desse jogo, que vai decidir o Brasileirão Sub-20... Aí talvez. Ele já está integrado ao elenco profissional, mas, né? Mas aí ganha oportunidade depois dessa data. Agora, Carlão, o Palmeiras teve uma eliminação dura na última terça-feira, né? E agora eu tenho que pensar no brasileiro. Cabela, é claro que toda eliminação ela é traumática, ninguém gosta de perder, ninguém gosta de ser eliminado. Mas o Palmeiras está realmente eliminado da Copa Libertadores. Eu acho que você perder para o Atlético Paranaense não é vergonha nenhuma, ou ser eliminado pelo Atlético não é vergonha nenhuma, até porque o Atlético hoje se encontra num patamar aí dos grandes do futebol brasileiro. Agora, a maneira, né, como se construiu essa eliminação, né? O Palmeiras venceu o jogo por 2-0 com um jogador a menos, toda aquela atmosfera maravilhosa do Allianz Parque, e de repente a coisa mudou. O Pablo entrou, mudou o jogo e o Atlético Paranaense consolidou a sua classificação com um empate depois de ter vencido lá na Arena da Baixada. Agora, você me pergunta com relação ao Campeonato Brasileiro. Eu acho que a situação é bem confortável ainda. O Palmeiras não tem jogado bem, eu acho que até a maratona de jogos tem impactado no desempenho do Palmeiras, mas não é só de 2022, o Palmeiras carrega aí decisões desde o fim de 2021, né, aquele jogo contra o Flamengo, passando por Mundial, começando estadual, Copa do Brasil, Libertadores e por aí vai. Então isso chegando agora, já estamos na reta final da temporada, isso tem a ver com a queda de desempenho, pelo menos eu acredito nisso. Mas o Palmeiras tem um campeonato brasileiro, tem um elenco fortíssimo que é talhado para esse campeonato por pontos corridos, tem uma gordura super interessante em relação ao Flamengo, em relação aos outros concorrentes. O Flamengo ainda vislumbra Copa do Brasil e Copa Libertadores, então podem ser situações que podem ajudar o Palmeiras, né, neste pensamento de campeonato brasileiro. Por isso eu acredito que não terá nenhuma interferência esta eliminação da Copa Libertadores, até porque o Palmeiras tem cumprido aí um papel tão lindo nas competições que a torcida, de certa maneira, vou dizer que aceita a eliminação, mas entende também a eliminação para o Atlético Paranaense. Então eu creio que em termos de campeonato brasileiro é questão de tempo ou questão aí de algumas rodadas para o Palmeiras celebrar mais uma conquista nacional. Pois bem, são 4 horas e 44 minutinhos, virando a chave para a Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos falar da Macaca. Sexta vitória consecutiva da Macaca no Moisés Lucarelli, hein, Júlio Nascimento? Cabelo, a Ponte Preta trabalha já de olho no jogo contra o Ituano, claro, comemorando essa sexta vitória consecutiva, a melhor marca no Moisés Lucarelli desde 2015. A Macaca conseguiu uma sequência muito positiva, venceu o Náutico, venceu o Operário, Vasco, Guarani, Bahia e agora o Sport, e já tá de olho nesse jogo contra o Ituano, porque a Ponte tem 39 pontos, se vencer o Ituano chega a 42, se aproxima muito do primeiro objetivo,
objetivo, que são os 45 pontos. Mas pensando já no jogo contra o Ituano, algumas preocupações, né? A Ponte, ela perdeu ali durante o jogo contra o Sport o Igor Formiga, porque ele teve ali uma situação de ombro que deixa a comissão técnica um pouco preocupada. Até o Hélio dos Anjos falou sobre a possibilidade de luxação. O Igor Formiga vai passar pelos exames para saber qual a gravidade desse problema no ombro, mas fica a expectativa da volta dele já para o jogo de terça-feira, e a Ponte vai poder contar também com o Leonaldi. Outro jogador que foi muito comemorado pela volta foi o Ribamar, né? O Ribamar teve uma lesão gravíssima contra o Ituano no dia 19 de março, na última rodada do Campeonato Paulista. Ele marcou 2 gols, depois acabou sofrendo a lesão. Tinha ali um período de recuperação de 6 a 8 meses e ele se recuperou muito tempo antes, né? O Ribamar é um jogador que é conhecido pelo tipo físico, né? Tem 25 anos, é muito novo, então ele teve essa recuperação de uma maneira muito rápida, que surpreendeu os médicos da Ponte Preta e deixou o Hélio dos Anjos muito contente, porque agora ele é uma opção aí para ser o reserva imediato do Luca, de repente até formando ali uma formação diferente, dependendo da situação do jogo. Então a volta do Ribamar também foi muito comemorada, e agora a Ponte fica aí na expectativa só do departamento médico informar quais jogadores estarão à disposição, já pensando nesse compromisso de terça-feira que vem contra a equipe do Ituano em casa. Cabela. O Ituano é o segundo jogo em casa e a chance da Ponte vencer 2 jogos seguidos, 2 vitórias seguidas neste ano, que não teve ainda. Só que o Ituano não é bolinho também não, né? Nesse exato momento, se o jogo fosse hoje, Cabela, seria um encontro entre o líder, a Ponte Preta, e o vice-líder do retorno. Olha Os só. 2 com 17 pontos, só que o Ituano ainda joga. O Cruzeiro também tem 17, o Cruzeiro também joga na rodada. Mas a Ponte, com a vitória de ontem, assumiu a liderança do retorno da competição com 17 pontos. Tá vendo só? 17 pontos, a Ponte Preta é líder, portanto, segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B. Por isso que tá todo mundo sonhando, e o sonho continua, Júlio. Cabela, a diferença da Ponte para o G4 é de 6 pontos. A diferença da Ponte para o primeiro objetivo, que são os 45 pontos, também é de 6 pontos. O Hélio dos Anjos falou sobre essa questão das metas e objetivos na Macaca. Eu não posso deixar de sonhar com coisas grandes. Por quê? Para nós alcançarmos qualquer coisa maior, nós vamos passar por etapas e parcialmente, nós vamos conquistando outra situação. Então eu tenho o direito de sonhar, e eu sou um gerenciador de sonhos, fora a parte tática, essas coisas. Eu tenho que criar situações para o time procurar o melhor. E o melhor para nós é a gente sonhar assim. Porque nós vamos jogar contra o Ituano sonhando em 42 pontos, sonhando e ficar vivo. Você entende? Porque é normal, por exemplo, o Vasco não encaminhar a vitória contra o Grêmio. Você acha que o Sport não está sonhando com isso? Mesmo com 41 pontos? Por que nós também não podemos sonhar? Então a gente vai sonhando, mas nós estamos muito conscientes. Não sou um treinador idiota. Você entende? Não sou um treinador que vou querer, não. Mas eu tenho que criar situações. Só que a gente sabe que no momento de reestruturação da Ponte Preta, a partir do momento que o nosso presidente entrou, você entende? A manutenção na Série B, principalmente pelos valores que vão estar envolvidos na temporada que vem, pelo menos é o que nós temos de informação, que vai mudar bem esses valores da Série B do ano que vem. Eu tenho certeza que o processo de manutenção ele está sendo construído, e se acontecer somente a manutenção, nós vamos estar realizados sim, porque é um processo difícil que o presidente Eberlin está comandando, né? E eu estou tendo a oportunidade de participar também disso. Tá, então, Cabela, a palavra de Hélio dos Anjos. Próximo compromisso da Ponte em casa contra o Ituano na terça-feira que vem. Mais uma oportunidade de se aproximar desse pelotão de frente. Pois é aquela história do sonho, é a história do sonho. Agora, o que representa essa vitória da Ponte sobre o Sport ontem à noite, hein, Carlão? Cabela, a vitória da Ponte Preta sobre o Sport significa muita coisa. Primeiro, já o encaminhamento da permanência da Ponte na Série B do Campeonato Brasileiro. Uma Série B que começou muito complicada, muito difícil, com um rebaixamento quase certo, né? Em virtude de tudo que aconteceu no Campeonato Paulista. Uma das maiores vergonhas, né, foi o rebaixamento, um grande vexame da Ponte nos últimos anos, eu tenho certeza que foi o maior. E a primeira parte do Brasileiro da Série B começou muito complicada e a Ponte era um candidato seríssimo ao rebaixamento. Mas aí aos poucos o time foi se fortalecendo, veio a janela e aí foi a tacada de mestre dessa diretoria. Eu acho que quando a coisa está indo errada, como foi no início deste 2022, quando foi
meados do Campeonato Paulista. Eu acho que as críticas elas eram bem feitas, né, por todas as partes, pelos torcedores, por nós da imprensa, porque realmente a diretoria da Ponte não fez um bom trabalho, né, na primeira parte do ano, a maneira como esse pessoal entrou, tudo isso vem carregado de questionamentos. Porém, na janela, a diretoria teve a criatividade, buscou recursos e contratou jogadores capazes, né, de colocar a Ponte num outro patamar dentro da competição. E eles colocaram o Everton em poucos momentos, né, em pouca minutagem, infelizmente acabou se machucando naquele jogo contra o Brusque, mas principalmente o Elvis. A Ponte já tinha um meio-campo de muita força com os 3 meninos, né? Com o Alisson, com o Leonaldi e com o Amaral. Faltava criatividade, faltava aquele toque diferenciado para que a bola chegasse para o Luca, para que chegasse para o Fecim, para o Nicolas, para os outros atacantes. Essa bola teria que chegar com qualidade. A Ponte não tinha esse tipo de jogador. E o Elvis, né, recém-saído do Goiás, acertou com a Ponte. Daí em diante a coisa mudou. Veio o jogo contra o Náutico, ainda não tinha o Elvis, mas já era o início desta ligação importante entre torcida e time. E do jogo contra o Náutico para cá, a Ponte só evoluiu. Alguns tropeços no meio do caminho, é verdade, derrota para o Brusque, derrota para o Grêmio, mas também a Ponte teve bons momentos, proporcionou grandes momentos ao seu torcedor. Vasco da Gama, vitória sobre o Bahia, vitória sobre o Sport, a cereja do bolo, claro, a vitória sobre o rival Guarani num golaço do Fecim. Então todas estas situações colocam a Ponte hoje numa outra situação, ou num outro patamar dentro da Série B. De acesso, acho difícil, praticamente impossível, realmente eu não me iludo, né? Mas o torcedor tem todo o direito de sonhar, e quem somos nós, né, para criticar o torcedor? Se o torcedor achar que vai brigar pelo acesso, que ache, né? E tem razão até, né? Matematicamente ainda é possível, mas eu realmente não acredito. Mas só da Ponte estar aí a 6 pontos da permanência e restando muitas rodadas pela frente, mostra que o trabalho na janela foi bem feito, e isso a gente tem que enaltecer. E parabéns aos jogadores, parabéns à torcida que criou campanha, que se mobilizou, e por isso a Ponte hoje está num patamar legal, a poucos pontos de confirmar aí a sua permanência no Campeonato Brasileiro da Série B do ano que vem. Então essa vitória sobre o Sport consolida a recuperação da Ponte dentro da competição, praticamente assina aí a permanência dela dentro da Série B, e por incrível que pareça, pasme meu caro ouvinte, deixa o torcedor sonhar, ilude o torcedor, como diz na gíria aí, né, nas redes sociais, é um time que está iludindo o torcedor. Então, quem sabe a Ponte pode conquistar, né? O que é impossível, pelo menos a meu ver, pode se tornar possível. Então, acho que todo o conjunto da obra está de parabéns na Ponte Preta. Torcida principalmente, jogadores, diretoria e comissão técnica. Por isso a Ponte hoje está livre de qualquer possibilidade de rebaixamento. Muito bem, a Ponte Preta volta a campo na próxima terça-feira, né? Às 9h30 da noite contra o Ituano, no Moisés Lucarelli. A gente vai pro intervalo e volta já já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina.
novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Muito bem, de volta, vamos falar do Corinthians nessa reta final. O técnico Vitor Pereira, que não deve ficar no Corinthians pro ano que vem, poderá colocar o time titular no clássico de domingo contra o São Paulo, Roberto Lioi. O Corinthians tem um clássico contra o São Paulo neste domingo no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro às 4 da tarde. Mas o grande objetivo nesta reta final de temporada é a Copa do Brasil. Por isso a comissão técnica trabalha com duas frentes. Colocar o time titular em campo neste domingo, mesmo com o confronto da próxima quinta-feira próximo. O Corinthians acredita que conseguirá colocar os melhores jogadores, mas ao mesmo tempo tentar mapear possíveis riscos, possíveis novas lesões e evitar que o jogador volte antes do tempo para ter todo mundo 100% contra a equipe do Fluminense. O Fagner, que se machucou contra o Internacional durante a partida, voltou a trabalhar no campo nesta quarta-feira e como o Corinthians não tem outra opção na lateral direita, se não improvisar, por exemplo, Bruno Mendes, a tendência é que o Fagner sim seja um titular domingo contra o São Paulo. Quem não deverá jogar no domingo, ou pelo menos só vai jogar se tiver 100%, é Renato Augusto. Dores na panturrilha, ainda não trabalhou no campo. O Corinthians está muito otimista para o retorno do Renato Augusto contra o Fluminense, mas contra o São Paulo neste domingo ainda uma incógnita. Incógnita maior ainda é o Maicon. Ele fraturou o dedo do pé naquela partida contra o Flamengo ainda na Libertadores pelas quartas de final e ainda não dá para garantir o Maicon na próxima quinta-feira de volta, e até porque ele perdeu muitos jogos, está sem ritmo de jogo, mesmo que esteja à disposição, talvez o Maicon fique uma opção no banco de reservas. Para domingo o Maicon não volta, para a próxima quinta-feira talvez no banco de reservas. Corinthians que abriu hoje a venda de ingressos para enfrentar o Fluminense, Corinthians que baixou o preço dos ingressos em 3 setores, levando em consideração o jogo das quartas de final contra o Atlético Goianiense. Houve uma procura muito grande, o site do Corinthians que vende ingressos chegou a ficar até fora do ar por alguns minutos. Expectativa, óbvio, que teremos casa cheia na Neoquímica Arena na próxima quinta-feira, 8 da noite, semifinal de Copa do Brasil contra o Fluminense. De São Paulo, Roberto Lioi. Obrigado, Roberto Lioi, pelas informações. E durante a tarde, hoje, pintou a informação que o Vitor Pereira já comunicou à direção do Corinthians que não continua para o ano que vem. Não renova o contrato, problema familiar, segundo ele. Não deve continuar à frente da equipe do Corinthians. Que coisa, hein? Vai fazer falta? Eu acho que vai, porque o time que o Corinthians tem fazendo o que ele tá fazendo, tá tirando leite de pedra, velho. Se você pensar por esse lado, ele pode fazer falta sim. Pode fazer falta sim. Só para completar, aliás, só para fazer um parênteses aqui, Polônia vence o segundo set, faz 2-0 em cima dos Estados Unidos no Mundial de Vôlei masculino. Por enquanto tá dando Polônia, donos da casa, contra o Brasil na semifinal
do Campeonato Mundial de Vôlei Masculino. Beleza? Fabião, abraço pra você e até amanhã. Um grande abraço, Cabela. Boa tarde. Amanhã, segunda edição do CBN Esporte, direto da Expo Flora, lá no News Truck CBN. Estarei por lá trazendo informação direto de Olambra. Um abraço a todos, até lá.